Oi a todos. Hoje a gente vai iniciar uma aula sobre temperatura e calor, que está dentro das ciências da natureza, com a componente de física. Esse conteúdo, ele é exclusivo da segunda série. Porém, os alunos do terceiro ano também podem estar vendo essa aula como uma revisão para o Enem. Tá? Vamos iniciar agora com uma questão problematizadora em cima desse tema. Vamos ver aqui o nosso slide. Observe a manchete de uma reportagem. Um novo vírus não respeita a temperatura e calor, afirma infectologista. Essa manchete, ela fez parte da nossa vida nesses últimos dias. Nessa frase existe uma palavra que está associada às grandezas físicas e já são conhecidas por você, aluno. Vocês sabem quais são essas grandezas? Vamos tentar descobrir? Quem disse temperatura e calor, acertou. Essas grandezas fazem parte da termologia, são o grupo de estudo da termologia. Então, esses são os nossos pontos que vamos tratar hoje dentro do conhecimento da termologia. Tá? Vamos começar primeiro o que é temperatura. A temperatura, ela influencia também nesses componentes que a gente está vendo aí, que é o degelo e o calor. A temperatura, ela é o grau de agitação das moléculas do corpo. Ao contrário de que se pensa que quando a gente fala, eu estou com calor, está correto? Não está. Por quê? O que está acontecendo, aquela sensação que a gente tem de calor, é justamente as moléculas que estão se agitando. Então, a gente tem aqui uma demonstração das moléculas. Quando a temperatura está baixa, as moléculas elas estão mais calmas. Quando a temperatura está alta, essas moléculas elas já estão mais agitadas. Porém, a gente fala muito em duas palavras, que são o quente e o frio. Essas palavras são palavras da nossa cultura. Por quê? Porque quando a gente pega num objeto que a temperatura está alta, a gente tem a sensação de quente. Já quando a gente pega um objeto que está com a temperatura baixa, a gente tem a sensação de frio. Então, frio e quente é uma sensação decorrente da temperatura. Será que a gente pode medir a temperatura? Podemos sim. Através de quê? De equipamentos chamados de termômetro. O primeiro termômetro foi fabricado por Galileu Galilei, chamado de termoscópio, que era um bulbo que trazia a elevação de um líquido a partir do aumento da agitação da molécula de um corpo. Aí vocês estão vendo na telinha alguns termômetros que a gente utiliza. Os mais comuns são os de temperatura, para medir o corpo, que são chamados de termômetros clínicos, que na nossa atual conjuntura a gente está usando muito por causa da questão da nossa doença aí que está uma pandemia, que é a coronavírus. Então, a temperatura ela tem que ser medida a partir desse termômetro. Existem também os termômetros que a gente tem no forno, que mede também a temperatura. E a gente também tem em comum que são os termômetros de rua, onde a gente observa também a temperatura do ambiente ali, correto? Esses termômetros, eles estão graduados em escalas termométricas. A gente tem 3 escalas termométricas que são utilizadas. Quem são elas? Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Essas 3 escalas, elas são utilizadas na nossa vida e elas possuem pontos de graduação. O primeiro ponto é chamado de ponto
de fusão, que é o ponto onde a temperatura das moléculas vai estar mais calma. E o ponto de ebulição é o momento que as moléculas vão estar mais agitadas. Na escala Kelvin, essa graduação ele vai de 273 a 373. Na escala Celsius, vai de 0 a 100. E na escala Fahrenheit, vai de 32 a 212. Qual será a nossa escala que a gente usa entre essas três? Isso aí é fácil, a gente sempre usa a escala Celsius. Por quê? Porque ela é exclusiva do nosso país. E as outras escalas, quem utiliza elas? Kelvin, ela é utilizada nos laboratórios. E a Fahrenheit em países de língua inglesa. Então, se vocês ouvirem falar que um determinado país está a uma temperatura Fahrenheit, tenha certeza que esse país é de língua inglesa. Quando a gente está com uma temperatura muito alta, mas entra em contato com um outro corpo que está com uma temperatura baixa, esses corpos podem entrar em equilíbrio. Então, a gente tem aí um corpo quente, ou seja, a temperatura está elevada, e um corpo frio, que está com a temperatura baixa. Vejam que as setinhas estão se direcionando para o mesmo ponto. E esse ponto é o ponto de equilíbrio, ou seja, o corpo mais quente entrou em contato com o corpo mais frio e os dois juntaram-se a uma mesma temperatura. Um exemplo disso que a gente tem na nossa vida é o nosso café com leite. Se eu colocar um café quente dentro da xícara e um leite frio, e ao misturar os dois, eu vou ter uma temperatura morna, ou seja, nem vai estar quente demais e nem vai estar frio demais. Por quê? Porque os dois entraram em equilíbrio. Então, eu vou ter uma temperatura boa para beber o meu café com leite. Agora, vamos para o conceito de calor. Calor, ao contrário da temperatura, ele não tem as moléculas agitadas. Pelo contrário, essas moléculas elas são transferidas. Vocês estão vendo que o corpo A está transferindo calor para o corpo B. E entre eles existe uma diferença de temperatura. Então, quando acontece isso, eu estou transferindo calor de um corpo para o outro. Então, o calor nada mais é do que uma transferência de energia do corpo quente para o corpo frio. Ou melhor, de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Será que eu posso medir o calor? Posso. O calor, ele é medido através de grandezas, de unidades de medidas do Sistema Internacional de Unidades, que oficialmente é o Joule. Porém, é usual a gente também encontrar o calor sendo medido em calorias. Ou seja, quando a gente vai para a academia, a gente quer perder calorias. Então, eu quero perder calor. E para isso, o que eu vou ter que fazer? Transferir a minha energia. De que forma? Quando eu começo a fazer exercícios, o meu corpo começa a ceder o calor para o ambiente. 1 quilocalorias equivale a 4,1868 joules. Ou seja, a cada uma caloria que eu perco ou que eu ganho com uma alimentação, eu tenho o equivalente a 4,1168 joules de calor, ganhado ou perdido. A quantidade de calor também pode ser medido por duas equações. A primeira equação que vocês estão vendo aí é a quantidade de calor, que é dada pelo produto entre a massa, o calor específico e a variação de temperatura. Quando
quando existe mudança de estado físico, a minha equação já é outra. A quantidade de calor é dada pelo produto da massa, pelo coeficiente de proporcionalidade da substância. A gente não vai entrar nos cálculos propriamente nesse momento, que é que a gente está já revisando. O professor com certeza já trabalhou esses cálculos com vocês. Tá? A ideia aqui é relembrar como eu posso estar medindo o calor. Existem outras formas do calor se transferir, que são chamados os processos de convecção, condução e radiação do corpo. Esse processo acontece de que maneira? A condução, a gente tem aí o calor passando da panela para a mão. A convecção, que são correntes de ar que está acontecendo ali no momento que a água está fervendo. E a radiação, que é o calor proveniente da chama ali do gás. Esses processos acontecem quando o calor se propaga espontaneamente de um corpo de maior temperatura para o outro de menor temperatura. A gente também vai ter uma revisão sobre esses processos nas próximas aulas. Aqui a gente está só dando os conceitos iniciais para que a gente possa entender esses processos mais na frente. É comum a gente falar, hoje está muito calor. Mas será que isso está correto? Vamos pensar um pouco. Depois de tudo isso que a gente falou, é correto dizer que hoje está muito calor? Para a física, não. Por quê? Porque o que a gente sente não é o calor, e sim um aumento de temperatura. Então, correto seria dizer o quê? Hoje está uma temperatura muito alta. Porque o calor é a transferência de um corpo para outro. Quando eu tenho somente a sensação, eu não estou transferindo nada para um outro corpo. Então, eu estou só com uma sensação no corpo. Então, o correto não é hoje está muito calor, e sim, hoje a temperatura está elevada. E eu vou deixar aqui um desafio para vocês, que vai estar disponível também na plataforma para vocês. Eu quero que vocês criem um podcast. Vocês também sabem como fazer, e eu tenho certeza que vão fazer muito legal. Ou um infográfico. Se você não tem como fazer um podcast, você pode estar fazendo um infográfico também, usando o seu caderno, usando o seu material que você tem em casa. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão utilizar o conhecimento sobre calor e temperatura e vão explicar para outras pessoas o que é calor e o que é temperatura. Se eles são iguais ou se eles são diferentes. E também construir uma escala termométrica com o número das chamadas de vocês. A partir disso, vocês vão fazer uma relação dessa escala que você criou com o seu número de chamada com a escala Celsius. Então, você vai ter que nome para a escala? O seu nome. Qual vai ser o ponto de fusão da água? O número da sua chamada. E o ponto de ebulição vai ser o quê? O seu número de chamada mais 50. Então, vou deixar essa frasezinha para vocês pensarem. A física, como um todo, não é nada mais do que o refinamento do pensamento diário. É uma frase muito linda de Albert Einstein. E sucesso e bom estudo para todos.